Queridos irmãos, celebramos o batismo de Jesus e com esta celebração nós inauguramos o tempo comum, tempo do discipulado, tempo no qual nós olhamos para Jesus como nosso discípulo, como nosso mestre que nos ensina com as suas palavras, com as suas obras, com o seu jeito, com a sua lógica de vida. Jesus é o nosso mestre e ele nos ensina. Nós precisamos aprender com Jesus como é que nós devemos viver, como é que nós devemos nos comportar. Então é o tempo do discipulado e Jesus inaugura também o seu apostolado com o batismo. Após o batismo ele vai para o deserto, cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto para viver a sua quaresma e depois disso vai anunciar o reino de Deus. Então o batismo de Jesus, ele inaugura o tempo do apostolado de Jesus também, que foi um tempo curto, foram apenas 3 anos que Jesus se dedicou ao apostolado público, mas foram 30 anos que ele ficou exercendo um apostolado, podemos dizer assim, doméstico, vivendo lá na sua casa com o seu pai e a sua mãe, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando também, ajudando o seu pai na carpintaria, santificando o lar, santificando o cotidiano, santificando a vida cotidiana, que é o lugar onde mais nós podemos nos santificar também. Nós temos em nossa vida poucas oportunidades, digamos assim, no arco de toda a nossa vida, nós temos poucas oportunidades de exercer um apostolado público, de fazer uma pregação, de falar publicamente alguma coisa, também de ter algum gesto heróico. Nós temos o cotidiano, na verdade, para amar a Deus, para amar os irmãos, para amar a nossa família. Madre Teresa diz assim: se você quer a paz mundial, vai para casa e ama a sua família. Quer a paz mundial? Vai para casa, ama a sua família. Algumas pessoas acham que a paz nós podemos encontrar fazendo coisas extraordinárias. De repente, uma grande manifestação, ou uma grande resistência política, social, etc. Com coisas extraordinárias. Madre Teresa ensina que é no ordinário que nós encontramos a paz. É no ordinário que nós podemos forjar a paz. Vai para casa e ama a sua família. Então Jesus, 30 anos ficou em casa, amando a sua família, obedecendo aos seus pais, ajudando os seus pais nos trabalhos de casa, também na carpintaria. E foi assim que ele santificou o lar, e foi assim que ele nos ensinou, e é assim que ele nos ensina que no nosso dia a dia nós podemos ser santos e vivermos as nossas coisas diárias com amor, com dedicação, com zelo. Então Jesus inaugura o tempo do seu apostolado com o seu batismo. Ele vai até o Rio Jordão e é batizado por São João Batista, que batizava com o batismo de conversão. Trata-se de um ritual, que expressa uma postura ou uma disposição de conversão, de mudança de vida. Não é um sacramento que João Batista realizava, e ele nem podia celebrar sacramentos, porque o sacramento é Jesus que institui. Os sacramentos são instituídos por Jesus Cristo. Então, o batismo que nós conhecemos, o batismo no qual nós somos batizados, não é o mesmo batismo de João Batista. O nosso batismo é um batismo que é um sacramento, um sacramento que tem a garantia, como todo sacramento, tem a garantia de Deus. Funciona, é eficaz, porque Deus dá a garantia de que é, porque Deus realiza o sacramento. Todo sacramento tem o seu sinal visível para expressar a graça invisível. E podemos dizer, como a igreja diz, que ele realiza o que significa, porque Deus garante isso. Então, se no batismo, quando nós somos batizados,
aquele gesto batismal significa que nós nos tornamos filhos de Deus, de fato nós nos tornamos. Se significa que nós fomos perdoados dos pecados, de fato somos perdoados, porque realiza o que significa. Porque Deus garante a eficácia sacramental. Ele garante que aquele sacramento funcione mesmo. Então, no sacramento que nós recebemos, nós somos transformados em filhos de Deus. Antes disso, nós não somos filhos de Deus. Antes de receber o sacramento, nós somos criaturas, mas através do sacramento do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a primeira coisa, o nosso sacramento nos transforma em filhos de Deus. Segundo, o sacramento lava do pecado original, que nós herdamos de nossos pais, de Adão e Eva, e lava também do pecado pessoal, aquelas pessoas que cometeram pecados antes do seu batismo, no caso, adolescentes, jovens, crianças não, mas adolescentes, jovens, adultos, eles também são lavados do seu pecado pessoal. O batismo perdoa pecados, o batismo nos torna filhos de Deus, o batismo nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja, nos une a Cristo, nos inserindo na sua igreja, que é o seu corpo. O batismo nos insere em Cristo e na sua igreja, nos transforma em membros do corpo místico de Cristo. O batismo também nos torna irmãos. Então, esses são os efeitos do batismo. E esses efeitos que o batismo de João não oferecia. Era apenas um gesto simbólico, que expressava, como eu disse, uma disposição de conversão. Agora a pergunta é, por que Jesus foi batizado? Ele não precisava de conversão. Ele foi batizado no batismo de João Batista. Não precisava de conversão, porque é santo, é Deus. Não precisava ser batizado no batismo cristão que ele institui, que ele inaugura com o seu batismo. Não precisava também, porque ele já é o Filho de Deus. Ele já é reconciliado com o Pai, quer dizer, nunca precisou ser reconciliado, porque nunca se afastou do Pai, na verdade. Então ele nunca precisou ser reconciliado, nunca precisou de perdão, nunca precisou de arrependimento. Ele é santo, ele é Deus, é o Filho de Deus, santo, santo, santo. Como o Pai é santo, também Jesus é santo, de igual santidade, igual majestade. Ele então não precisava do batismo. Por que ele foi batizado? Ele foi batizado por causa de nós, porque nós precisamos do batismo. Ele mesmo revela: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então Jesus, ele foi batizado por nós, por causa de nós. Ele vai até as águas do batismo, no seu batismo, ele santifica as águas nas quais nós seríamos batizados. Ele inaugura o batismo no qual nós seríamos batizados. Então é por nós que ele vai ali. Ele vai nos ensinar que nós precisamos do batismo, ele vai nos ensinar o caminho, ele vai dar o exemplo. Então Jesus, ele não é batizado porque ele precisa, mas ele é batizado porque nós precisamos. Eu e você precisamos do batismo. Por isso ele é batizado. Ele foi batizado. E por isso nós celebramos este dia como algo que aconteceu na vida de Cristo, mas algo que aconteceu por causa de nós. Como todas as coisas que Jesus fez, ele se fez carne não porque ele precisava, mas porque nós precisávamos. Ele morreu na cruz não porque ele precisava, mas porque nós precisávamos. E precisamos desta morte de cruz. Precisamos do seu sacrifício, como precisamos do batismo, como precisamos da Eucaristia. Tudo o que ele fez foi por nós. Então, ele fez por causa de nós. Ele instituiu o batismo por causa de nós. E agora, nós precisamos corresponder a este batismo, como também precisamos corresponder a tudo o que ele fez por nós.
Mas hoje, de modo especial, queremos falar do batismo. O batismo que nós recebemos é uma graça de Deus, não é algo que nós merecemos. Não tem ninguém aqui, nesse lugar, nem o Papa, que mereceu o batismo. Ninguém de nós fez por merecer. Tamanha graça de criatura passar a ser chamado filho. Ninguém de nós fez algo tão grandioso para merecer tamanha graça. Não foi pelo nosso merecimento, não é pelo nosso merecimento que nós somos batizados. É pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Então o batismo é uma graça que nós recebemos, não é algo que nós merecemos. Algumas pessoas, elas vêm buscar o batismo na igreja como se fosse assim, um favor que elas estão fazendo para o padre. Vem com várias regras, não aceitando as nossas regras. É engraçado, algumas pessoas que não participam da igreja, mas que por algum motivo acham que precisa batizar o filho, de repente para tirar mal olhado, para a criança parar de chorar, para dormir direito à noite, né? Então vem batizar. Aí chega aqui, não se encaixa, não se enquadra nos critérios que a igreja estabelece, e ela mesma quer estabelecer os critérios, ficando assim irritada com a gente, ficando irritada com o padre, né? Ficando irritado com a igreja, como se fosse um favor que ela estivesse fazendo para nós. Não é assim. Batismo é uma graça que nós recebemos. Ninguém fez por merecer, nem o Papa. Ninguém fez por merecer o batismo. É porque Deus mereceu por nós. E através do gesto batismal nós recebemos muitas graças. Como eu já disse, nos tornamos filhos de Deus, somos lavados do pecado original, do pecado pessoal, somos também inseridos na igreja, no corpo místico de Cristo, nos tornamos membros de Cristo, membros da sua igreja, nos tornamos irmãos. No batismo nós nascemos para o céu. Se quando nós nascemos para este mundo, nós nascemos para morrer, no batismo nós morremos para nascer. Porque nas águas do batismo nós morremos com Cristo, para vivermos com Ele. Nós morremos na morte de Cristo, mergulhamos em Cristo, deixando o pecado, deixando o homem velho, deixando a condição antiga, a condição de culpados, a condição de perdidos, a condição de filhos da perdição, como o Evangelho fala de Judas, né? E assumimos e recebemos uma nova condição, a condição de filhos de Deus. Isso porque Deus é bom. Então precisamos corresponder a isso. Precisamos viver conforme o batismo que recebemos, conforme a graça que recebemos. Veja, não basta ser batizado. Se é verdade que o batismo é algo que recebemos por graça de Deus, é verdade também que com nossos esforços cotidianos, com nossa dedicação cotidiana, nós somos obrigados, nós temos o dever de corresponder. É por graça que recebemos, já recebemos a graça, não precisamos fazer mais nada. Precisamos, porque se somos por graça, existencialmente ainda não. Existencialmente ainda não somos filhos de Deus, porque nós precisamos aprender a ser. Por graça somos, pelo sacramento nós somos, mas ainda falta trazer isso para a nossa existência, o comportamento de filhos de Deus. Isso é muito difícil, mas não é impossível. E como é que nós aprendemos um comportamento do Filho de Deus? Olhando para Jesus, que se comportou como o verdadeiro Filho de Deus, como de fato é. Ele agiu como nós devemos agir, ele pensou como nós devemos pensar, ele sentiu como nós devemos sentir.
ele trabalhou, ele se empenhou como nós devemos também. Então, se nós queremos corresponder como devemos corresponder ao batismo, precisamos olhar para Jesus. Não basta ser batizado para ir para o céu, é preciso viver o batismo. É preciso viver. E o que nós mais temos no mundo são pessoas batizadas que não vivem o seu batismo. Não perdoa como tem que perdoar, não pede perdão como tem que pedir perdão quando erra, não vai ao confessionário nunca, nunca, de vez em quando, às vezes para casar, fazer primeira comunhão e desaparece. Enquanto a igreja pede para confessar uma vez ao ano, a pessoa confessa de 30 em 30 anos. Não está vivendo o batismo, não perdoa, não pede perdão, não comunga, não conhece a palavra de Deus, não conhece a doutrina da igreja, não vive os mandamentos e ensina os outros a não viverem. Quantas pessoas são assim? Por isso a gente insiste, encontre padrinhos bons, padrinhos idôneos, que vão ensinar os seus filhos a viverem os mandamentos, no mínimo, viver os mandamentos da palavra de Deus e da igreja. No mínimo, o padrinho precisa viver isso. Não é só isso, mas no mínimo. Mas nem isso vive. Não vive e ensina a viver errado, a não viver. Então, se nós olharmos para este mundo, o número de cristãos que nós temos é enorme. Não é um número assim absoluto, não são todos que são cristãos, mas são muitos que são cristãos. Agora, quem de fato vive o cristianismo? Você pode contar nos dedos, de repente. Eu não coloco o Padre Geraldo nesses dedos, não, porque eu me incluo no grupo destes que ainda precisam aprender a viver como cristão, precisam aprender a viver como filho de Deus, como de fato é filho de Deus, mas não vive, não se comporta como tal. Eu preciso também aprender, preciso olhar para Jesus, todos nós precisamos aprender. E se nós vivermos, se nós nos esforçarmos para viver, nós vamos mudar o mundo. Mais uma vez eu recorro à Madre Teresa: quer a paz? Vai para casa, ama a sua família. É isso que muda o mundo. É viver o cristianismo, o dia a dia, fora da igreja. Não estou falando para não vir à igreja, porque inclusive vir à igreja é algo que está nos mandamentos. Precisa ir uma vez na semana, ir à missa uma vez na semana. Não pode ser tão penoso assim para quem é cristão de verdade, ir à missa uma vez na semana. Não pode ser penoso assim para quem é cristão de verdade, rezar todo dia. Não pode ser tão penoso assim fazer isso que é o básico, a relação com Deus. Então Jesus rezava, Jesus perdoava, pedia perdão por nós, né? Mas ele perdoava, ele rezava, ele denunciava as coisas erradas também, sim, ele tentava mudar o mundo, sim, mudar a sociedade, tornar o mundo melhor, sim, o cristão precisa fazer isso, ser sal da terra e luz do mundo. Então hoje, meus irmãos, nós recordamos o nosso batismo. Quando celebramos o batismo de Jesus, nós não podemos deixar de lembrar do nosso. Fomos batizados. Por graça de Deus, nós recebemos a filiação adotiva e tantas outras coisas mais. Precisamos corresponder. E aqui eu termino a nossa reflexão. Quero fazer uma pergunta, né? Levante a mão quem lembra, ou quem sabe, melhor dizendo, a data do seu batismo. Levanta a mão. Quem sabe a data do seu batismo? Pode levantar, não precisa ficar com vergonha. A meia dúzia de gente, né? Dia mais especial da nossa vida. Eu falei nós,
no nosso dia que nós nascemos lá da nossa mãe, nós nascemos para morrer. E por isso nós celebramos. E por isso nós fazemos questão de cada ano comemorar mais um ano de vida, porque sabemos que a morte está próxima, porque sabemos que a morte está bem ali. Então vale a pena a gente comemorar o nosso aniversário? Claro, vale a pena, porque cada ano vivido, cada dia vivido, é mais um dia que nós temos para agradecer a Deus pelo dom da nossa vida. Agora, se é verdade que vale a pena comemorar o aniversário natalício, o dia do nosso nascimento, é verdade também que vale muito mais comemorar a data do nosso batismo, onde nós nascemos para viver, morremos com Cristo, nascemos com Cristo para viver com Cristo. E a gente não lembra, nós não lembramos, é uma data irrelevante. Lembramos de tantas coisas: o aniversário de nascimento, o aniversário de formatura, o aniversário da cidade, o aniversário sei lá do que, o aniversário de namoro, o aniversário de casamento, o aniversário de noivado, etc. Mas o aniversário de batismo, ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém se importa. Então, a partir de hoje, você não deve mais ser assim. Eu não aprendi desde criança, eu fui atrás, procurar o dia que eu fui batizado, para que eu possa comemorar, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, 1990, fui batizado. Então eu fui atrás, para eu não me esquecer, para eu comemorar. Você também precisa comemorar. E mesmo que você não saiba, hoje lembre do seu batismo e peça a graça para viver o batismo, para viver conforme o batismo que você recebeu, para viver conforme a graça que você recebeu. Se você não está sendo um bom cristão lá de fora, se você não está tendo um comportamento de um cristão, nesse momento peça a Jesus a graça. Peça a Jesus: Senhor, eu quero viver o meu batismo, eu quero viver como filho de Deus, como de fato eu sou. Me ajuda, Senhor, me sustenta no dia a dia, vem em meu socorro, porque eu sou fraco, sou pequeno, sou pecador, me ajuda, Jesus. E nesse espírito de oração, de súplica e também de fé e agradecimento, nós queremos renovar o nosso batismo. Nós vamos renovar o nosso batismo. Primeiro, nós vamos renunciar a tudo aquilo que não é de Deus, dizendo renuncio, e depois nós vamos renovar a nossa fé dizendo creio.